Já sentiu que a sua vida parece que está caminhando e que Deus parece que está longe? Então, na meditação de hoje de Provérbios 21, nós vamos aprender que Deus, ele tem toda a soberania e o governo, mesmo que pareça que ele esqueceu de nós, mesmo que pareça que alguma coisa na vida não está no controle dele. Vamos ver aqui Provérbios 21, versículo 1. Para o Senhor, Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Você certamente já viu um rio, e certamente você sabe que a força de um rio é muito grande. E esse versículo 1 está dizendo para mim e para você que para o Senhor Deus, que foi Ele que criou os céus, que criou a terra, que criou os rios e toda a força que existe nos rios, foi Deus que colocou. Para Ele, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Então, talvez você esteja dependendo da resposta de alguém, da resposta de um juiz, da resposta do seu empregador em relação a uma promoção. Talvez você esteja dependendo da decisão da sua esposa ou do seu marido em relação a alguma coisa, alguma decisão, alguma coisa que você quer, que você está buscando de melhoria no seu casamento, na sua família, e que às vezes acontece de ou o marido ou a esposa pensar de maneira diferente, e ele está ali como um rei dizendo: "Não vai ser assim". Ou ela está ali na posição de uma rainha dizendo: "Não vai ser assim". Mas coloque essa questão diante do Senhor. Porque para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Ele pode tocar na vida da pessoa que você precisa que esteja alinhada com você para que um projeto ou um propósito aconteça. Porém, preste atenção, porque muitas vezes Deus vai usar o seu marido ou a sua esposa para que você não faça alguma coisa. Às vezes, você está querendo alguma coisa que parece muito boa, mas que na verdade é o caminho do mal. Veja o que diz aqui em Provérbios, no capítulo 14, aqui no versículo 12. Está escrito que há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Então, muitas vezes, o próprio Deus vai usar essa pessoa que está na sua frente, que parece que está impedindo você de chegar a um ponto, mas na verdade é o próprio Deus usando a pessoa para que você não acabe se prejudicando. Versículo, mas lembre-se de uma coisa: para o Senhor, ele é soberano. Então, quando acontece alguma coisa que não estava no seu campo, pode ser a vontade de Deus. Lembre-se de uma coisa: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mas você só acessa a boa vontade de Deus, que é perfeita e agradável, quando você se coloca e se submete à vontade dele. A vontade dele é soberana. Acredite que o Senhor sabe o que está realizando na sua vida. Versículo 2: Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Existem pessoas que pensam: Deus não fez o que eu quis. Mas qual é a sua verdadeira intenção? Como nós lemos lá em Provérbios capítulo 14, no versículo 12, há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Existe caminho que você pensa, vai ser muito bom para mim, mas de repente é um livramento do Senhor. Ele sabe quais são as suas verdadeiras intenções. Por isso, antes de você comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma roupa, querer ser amigo de alguém, pense por que você está querendo isso. Às vezes, existem pessoas que compram um carro, uma casa porque elas querem mostrar para a própria família: eu estou prosperando.
Às vezes, elas estão em um ambiente, quando nós cuide dos seus ambientes. Você pode estar em ambientes onde todos querem mostrar aquilo que não tem. Existe um provérbio aqui que diz que existem ricos que parecem pobres e existem pobres que têm apenas aparência de serem pessoas ricas. E muitas vezes, quando você está num ambiente onde as pessoas querem parecer que têm o que não têm, elas podem ter uma intenção ruim de querer comprar, assumir financiamentos para querer mostrar algo que não tem. Quantas pessoas apenas parecem que têm muita coisa? Outro dia vi um homem que morava num lugar muito ruim, mas ele tinha um carro importado. Mas quem olhasse para ele poderia ter a impressão de que ele era muito rico. Então, ele passa uma imagem daquilo que não é. Deus mede as suas intenções. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Cuide do seu coração, para que as suas intenções estejam alinhadas com a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você tenha vida plena. Ele não quer que você fique sobrecarregado com ansiedade, pensando em como vai pagar a próxima fatura de uma casa ou de um carro que você assumiu e que você não tem condições. Lá em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 22, está escrito assim: a bênção do Senhor é a que enriquece e com ela não vem dores. Quando a bênção é do Senhor, ela é completa. Versículo, então, se você talvez está com pressa em relação a alguma coisa, acalme o seu coração. Peça ao Senhor, porque a bênção do Senhor é a que enriquece e não traz com ela dores. Versículo 3: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Tem pessoas que dizem assim: eu vou fazer um voto com Deus. Eu vou entregar tudo o que eu tenho para Deus para que Ele faça isso pela minha vida. Não faça isso. Se Deus não mandou você fazer aquele voto, não faça. Tem pessoas que falam: se você vier aqui e der 10 mil, você vai ganhar 100 mil. Pessoas que pregam isso não estão pregando a verdade. Agora, se Deus falar para você no seu coração, sem que ninguém tenha falado para você isso, e você coloca, se propõe a fazer um sacrifício ao Senhor, então você será recompensado pelo próprio Senhor, porque não veio da proposta de alguém, mas veio do coração de Deus, que você faça um propósito com Ele para que Ele dê a vitória para a sua vida. Então, quando o 3 fala assim, faça o que é direito e justo, justo na Bíblia significa aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Deus é justo, então tudo que Ele fala é verdadeiro. Faça o que é direito e o que é justo, o que é da vontade dEle, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Deus não está interessado na pessoa que oferece muitas ofertas ou que promete que vai subir as escadas de um lugar ou de outro de joelhos, ou que vai ficar fazendo jejuns de vários e vários dias. Ele está preocupado, ele quer que você faça a sua vontade. Ele está ocupado de dizer: faça a minha vontade. Versículo 4. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Então, nós estávamos falando a respeito das pessoas que ficam preocupadas em comprar uma casa, em comprar um carro, em comprar uma roupa, em ser amigo de alguém. Quero ser amigo, quero ser amiga daquela pessoa lá. Por quê? Porque é posição dizer que eu sou amigo daquela pessoa. Quando você faz isso por orgulho, por vaidade, isso é pecado. A palavra pecado significa no original errar o objetivo. É por isso que beber é pecado, porque quem bebe demais está errando o objetivo de cuidar da sua saúde e do seu corpo, de ter a sua mente sã para poder realizar projetos e prosperar
em tudo aquilo que faz. É por isso que fumar e usar drogas é pecado, porque a pessoa está arruinando o cérebro dela. É por isso que usar roupas muito decotadas e muito justas, no caso das mulheres, é pecado. Por quê? Você pode pensar, o corpo é meu, eu uso o que eu quero. Se alguém quer olhar, o problema é dele. Mas a questão é que Deus nos fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, que se nós usamos o nosso corpo de uma maneira indevida, nós estamos pecando. Então, tanto homens quanto mulheres precisam cuidar com as roupas que vestem, a maneira como nós nos apresentamos. Porque aquilo que nós fazemos que pode levar as pessoas à nossa volta a pecar é contribuição do pecado pela nossa ação. E há muitas mulheres que falam, mesmo vestindo roupas muito corretas, honestas e decentes, ainda assim existem homens que ficam olhando com má intenção. Mesmo homens que se vestem de maneira prudente, de maneira adequada, ainda assim existem pessoas que ficam olhando. Então veja que o pecado, ele fica à nossa volta o tempo todo. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão mergulhadas no pecado. Existem pessoas que têm maus pensamentos. Que se dirá, então, quando nós damos lugar para mais pessoas terem maus pensamentos? Então, os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. Isso é pecado. Tem pessoas que têm orgulho. Olha só como está o meu corpo. Então, eu tenho que mostrar. Tem vaidade. Esse corpo que você tem orgulho de mostrar, um dia vai definhar. E um dia vai para a sepultura. E um dia, quando for para a sepultura, para onde ele vai? Versículo 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então, o versículo 5 fala sobre cuide dos seus planos, cuide dos seus projetos. Seja uma pessoa diligente. Diligente é aquele que cuida muito bem dos seus pensamentos. É aquele que, quando começa um ano, ele já tem os seus planos, ele tem a sua agenda, ele tem o seu projeto. Tem pessoas que seguem aquela aquela palavra, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não seja uma pessoa que segue nesse lema. A Bíblia fala, quem planeja com cuidado tem fartura. Mas o apressado acaba passando necessidade. Não tenha pressa em relação a projetos. Faça projetos que bem organizados, coloque num papel, tenha pessoas para ajudar você. Nesse versículo 5, muitas vezes quando nós fazemos projetos sozinhos, nós podemos não prestar atenção em detalhes. Então, é muito importante quando nós lemos Provérbios 18, nós vamos aqui voltar no Provérbios 18, veja o versículo 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Versículo 2: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Então, esses dois versículos mostram que aquele que é sábio, ele gosta de estar na companhia de pessoas, mas de pessoas sábias, para que ele possa ter bons conselhos. Mas o tolo não se interessa em aprender, ele só quer dar as suas opiniões. Se você for tolo e quiser fazer o que dá na sua cabeça, fazendo projetos sem contar com bons conselhos, você pode tropeçar. Mas, o versículo 5, voltando aqui, quem planeja com cuidado tem fartura. Tenha o cuidado de escolher boas pessoas para que possam dar boas recomendações, orientações e conselhos para que os seus projetos prosperem. Versículo 6, a riqueza que a ganha desonestamente acaba logo, e é uma armadilha mortal. Quando você ganha um dinheiro de maneira fácil, o que vem fácil vai fácil. Muitas pessoas ganham na loteria, muitas pessoas recebem a herança dos pais e perdem tudo muito rapidamente porque nunca aprenderam a administrar a riqueza
que os pais ganharam de maneira dedicada, trabalhando muito. Então, a riqueza, o dinheiro sem sabedoria acaba logo, e é uma armadilha mortal. Por isso que nós fazemos a leitura de Provérbios, para pensar em como alcançar sabedoria, conhecimento. O livro de Provérbios foi escrito para isso, para que você entenda a importância de buscar sabedoria, conhecimento, prudência, entendimento, inteligência, discernimento. Versículo 7. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. Então veja, o que é violência? É fazer algo com força, com resistência. Você fala para a pessoa, não ande em alta velocidade. A pessoa fala, vou andar em alta velocidade. Ela está agindo de maneira com violência. Violência não é, quando nós escutamos essa palavra, nós pensamos assim, alguém que está batendo em alguém, alguém que está agredindo alguém. Mas violência é violar. Vem de violar. Eu violo uma regra. Não ande em alta velocidade. Os maus são destruídos pela sua própria violência. Eu violo a regra do trânsito, ando em velocidade superior ao que é permitido e eu sou mau, eu sou destruído. Eu recebo uma multa. Eu recebo os pontos na minha carteira. Por quê? Eu estou sendo destruído pela própria violência, porque se nega a fazer o que é direito. Versículo: e quem não tem paciência com o filho, não tem paciência com a esposa, com o marido, e muitas vezes não dá atenção necessária em um cliente, está violando a regra da boa educação, do respeito, do amor dentro da casa. Então acaba tendo dissabores, problemas, porque está violando normas, está agindo com violência. E muitas vezes são pequenas violações, pequenas violências todos os dias. Agora eu não vou falar com você. Eu quero ficar aqui vendo o celular. Eu quero assistir aqui uma série. E o seu filho, a sua filha está pedindo alguma coisa para você. A sua esposa, o seu marido está pedindo alguma coisa que você pode ajudar a resolver. Mas você está mais ocupado e mais ocupada com alguma coisa que você está sendo distraído, distraída, que não é tão importante assim quanto a sua família, o seu trabalho, o seu negócio. Então tome atenção com relação às pequenas violências. Quando a gente fala de violência grande, todo mundo nota, mas as pequenas violências é que são o perigo. Você vai errando pouco a pouco, até que vira uma bola de neve. E lá na frente acontece um divórcio, a dissolução de uma sociedade, a perda do seu filho ou da sua filha para a droga, para aquele amigo, entre aspas, amiga, entre aspas, que está lá todo dia, do lado dele, do lado dela. Então, preste atenção nas pequenas violências. Versículo 8. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. O culpado segue caminhos errados, está dizendo, quem segue caminhos errados não pode dizer depois que não sabia. O versículo 8 fala que nós somos autorresponsáveis. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Se eu sigo um caminho que é errado, eu segui aquele caminho porque fui eu que não busquei sabedoria. Fui eu que não fui atrás da informação, do conhecimento. Todo mundo que avalia faz uma pergunta para si mesmo: será que esse caminho é certo? Qual o resultado final desse caminho? Aquele que está preso, aquele que passou por uma situação ruim, quando ele olha no retrovisor da vida, ele acaba reconhecendo: eu realmente fiz essas coisas e eu não prestei atenção. Então não se distraia, preste atenção no que você faz, porque tudo o que você faz, você terá uma consequência e ela é totalmente a responsabilidade sua. Escolher os seus caminhos é a responsabilidade sua. Todos os dias você tem que tomar decisões a respeito do que você está fazendo com a sua vida. Quando o versículo 5 aqui fala: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade, ele está falando aqui sobre isso. Você é culpado
se você estiver passando necessidade, em razão de você ter sido apressado, em razão de você não ter pedido conselhos, em razão de você ter decidido fazer as coisas sozinho, sozinha, em razão de você ter se distraído por caminhos errados. Mas o inocente faz o que é direito. A palavra inocente aqui está no sentido de aquele que é puro, aquele que é justo, que procura fazer a vontade de Deus, aquele que é inocente, aquele que não tem culpa de entrar em coisas erradas. Ele faz o que é direito. O inocente aqui é aquele que pensa, é aquele que está buscando conhecimento e fala: eu não vou fazer as coisas erradas. Das coisas erradas, eu estou inocente. Eu só faço aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é direito. Versículo 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O versículo 9 está falando para que prestemos atenção nos nossos relacionamentos. Ele fala da mulher briguenta, mas tem o marido também que é briguento. Então, o versículo 9, o foco, a atenção é na pessoa que é briguenta. É melhor morar num lugar no fundo do quintal, onde você tem paz, do que com uma pessoa briguenta. O versículo 9 fala: preste atenção em como você fala daquilo que o seu marido faz que às vezes te incomoda. De repente, muitas mulheres reclamam de maridos que depois que tomam banho deixam a toalha molhada em cima da cama. Muitas mulheres reclamam do marido que chega do trabalho e deixa o sapato jogado na sala, quando deveriam recolher no quarto. Essas reclamações do dia a dia, fale com amor. Fale com atenção, não saia brigando, gritando, porque essas gritarias dentro de casa ao longo do tempo vão incomodando a pessoa. E você que é marido também, preste atenção naquilo que a mulher fala para você. Colabore, contribua para que ela possa ter paz. Ouça a sua esposa. Se ela está falando, dando uma sugestão para você, dizendo assim: por que você não faz assim? Ela está dando uma dica. Preste atenção. E mulheres, não fiquem com aquele pensamento de que o homem tem que ter uma bola de cristal. Tem mulheres que falam: eu cortei o cabelo e ele nem notou. Muitas vezes os homens não notam. Os homens são diferentes de vocês que são mulheres. Muitas vezes eles esquecem de datas importantes. Então, veja se o seu marido tem uma boa memória ou se ele é esquecido mesmo, porque tem homens e homens. E é necessário você conhecer a pessoa com quem você casou. Você precisa saber se ele esquece de outras coisas ou é só com você. Antes de você julgar, preste atenção para ver se é da personalidade da pessoa ou se realmente ele esqueceu e era uma ele lembra de tudo, menos das coisas que são do casamento. Aí você pode dizer: você lembra de tudo e não lembra disso? Agora, se a pessoa realmente é esquecida, então é necessário que você leve isso em consideração. Versículo: julgamento tem que ser feito com sabedoria, com ponderação. Versículo 10: os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. O versículo 10 está dizendo: se você conhece uma pessoa que faz o mal, fique longe dela. Da mesma forma como uma pessoa fala mal a respeito do seu vizinho, vai falar mal de você para ele amanhã. Quem faz o mal na sua frente vai fazer com certeza contra você. Versículo 11: quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. O versículo 11 está dizendo: você precisa falar a respeito daquilo que a pessoa fez errado, para que ela saiba, para que ela entenda que ela fez uma coisa errada. Quando você tem filhos, você tem que trazer disciplina para que eles vejam que eles estão errados, para que eles não insistam no erro. Quando o sábio ele recebe a correção, ele aumenta o conhecimento. Em outras palavras, quando você corrige um tolo,
ele fica emburrado. Agora, o sábio, ele aprende a lição e não repete, não faz mais. Então, esse versículo 11 está dizendo: corrija as pessoas quando elas estiverem erradas. O sábio, ele vai te escutar. O tolo, talvez você vai falar e ele vai ficar quieto na hora, mas ele vai ficar chateado. Versículo 12: Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Esse versículo 12 está dizendo para quem pensa em fazer coisa errada assim: mesmo que você se dê bem algumas vezes em fazer a coisa errada, tenha certeza absoluta, em algum momento você vai cair, porque Deus está vendo tudo o que você faz. Versículo, então, se você fez alguma coisa errada e deu certo, não pense que vai ser assim a vida inteira. Vai ter um momento certo em que Deus fará com que você caia de repente e você vai pagar aquilo que você fez. Versículo 13: quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Versículo 13 fala sobre tenha misericórdia. Lá em Mateus, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se você ajuda a outra pessoa, você também vai alcançar quando você precisar. Versículo 14: dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. O versículo 14 nos ensina que dar presentes é uma boa maneira de resolvermos conflitos. Dar um presente, dar um abraço, dar uma boa palavra, dar uma lembrança, dar um livro ou de repente uma peça de roupa, dar aquilo que a pessoa de repente está precisando, vai ajudar você a resolver um problema. Quando você dá um presente a alguém, você mostra que você tem consideração por ela. Então a pessoa, se ela tinha uma raiva, ela vai dizer: ei, a pessoa está reconhecendo o meu valor. Então, use desse recurso. O versículo 14 está dizendo que o presente é um recurso que pode ajudar a resolver problemas em nossos relacionamentos. Versículo 15: quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes porque eles veem que a justiça aconteceu, mas os maus ficam apavorados porque eles sabem que quando a justiça está acontecendo, eles podem cair. Por isso, fuja do caminho do mal. Você não terá o que temer. Versículo 16: quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Preste atenção, autorresponsabilidade. Você é responsável por aquilo que você fala, por onde você vai, por aquilo que você faz. Tenha bom senso, porque quem fala coisas ruins acaba colhendo mal. Quem faz coisas ruins vai cair no mal. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. O adultério é um caminho da morte. A traição, a violência, a mentira são caminhos da morte. Quem empresta o seu dinheiro também está com falta de bom senso, está caminhando para a morte. Muitas pessoas emprestam, são fiadoras e depois acabam se arrependendo dos prejuízos que tomaram. Faltou bom senso para você. Volte e leia Provérbios capítulo 6. Lá está escrito: se você assumiu ser fiador de alguém, se você resolveu fazer alguma coisa assim, saia correndo atrás da pessoa e peça para a pessoa tirar o seu nome desse negócio. E implore e não dê sono a ele, nem aos teus olhos, enquanto você não se livrar dessa obrigação. Tenha bom senso em relação às contas que você faz, financiamentos, compras, porque tem muitas pessoas que compraram demais e estão ocupadas com ansiedade em função dos boletos que têm que pagar. Versículo 17: quem ama os prazeres passará necessidade, quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. O versículo 17 fala que quem ama prazer fácil, dopamina barata, vai ficar na pobreza.
É necessário que nós estamos vivendo dias em que a televisão, a internet, os meios de comunicação estão o tempo todo promovendo que você merece isso, você merece aquilo. E eles querem vender os produtos deles, as mercadorias deles, e tem pessoas que se deixam levar por isso. Preste atenção se você tem realmente condições de arcar com aqueles gastos, com aquela despesa. Tenha educação financeira para que você não venha passar necessidade. Versículo 18: As pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem em lugar dos bons. O versículo 18 está dizendo que quem faz a coisa correta fica livre da angústia. Seja honesto com você mesmo. Não tenho condições de comprar esse carro, não tenho condições de comprar essa casa, não tenho condições de morar nesse bairro, não tenho condições de comprar essa roupa. Então, se eu sou honesto comigo mesmo, eu fico livre de angústias, de contas e de gastos que eu não devo ter. Os maus sofrem em lugar dos bons. Os maus sofrem porque eles tomam decisões ruins e eles ficam sofrendo. Os bons escapam disso. Versículo 19: É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Veja que o 9 fala da mulher briguenta. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. E o 19: É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Mais uma vez aqui, o versículo fala da pessoa que resmunga e se queixa. Se você é uma pessoa que vive reclamando da vida, é tempo de mudar esse padrão. Pare de reclamar e agradeça pelo que você tem. A pessoa que reclama, ela entra numa frequência negativa. Quando você reclama, você não consegue perceber o que Deus já deu para que você possa pegar essas coisas que você já tem na sua mão para fazer multiplicar. Quem reclama está olhando para o que lhe falta, para o que não tem, e acaba ficando com a sensação de que não tem nada. E quem não tem nada não consegue ir a lugar nenhum. Lá no Antigo Testamento nós vemos a história de um profeta que disse para uma mulher que só tinha um pouco de farinha na sua casa. O que você tem, mulher? Ela disse: Eu não tenho nada a não ser um pouco de farinha. Veja que quando ela falou eu não tenho nada, o profeta não podia dizer nada para ela. Mas quando ela disse eu tenho um pouco de farinha, ele disse: Então pega esse pouco de farinha, pega a metade, faz um pequeno bolo para mim e traz aqui, e depois você come o outro tanto do bolo. E aí ela fez aquilo, e o homem de Deus orou por ela, e a Bíblia conta na história que a farinha foi multiplicada dia após dia. Veja que quando ela prestou atenção no pouco que ela tinha e entregou a Deus, porque o homem de Deus ali simboliza Deus, ela recebeu a multiplicação. Se você resmunga, você não consegue prestar atenção no que está na sua mão, que você pode usar para entregar a Deus. Para entregar a Deus significa para você usar para multiplicar. Versículo 20: O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Veja que o versículo 20 fala que existe uma diferença entre a pessoa que é rica e a pessoa que é pobre. A pessoa que é rica, ela sempre usa o dinheiro de maneira inteligente. O rico, de mentalidade, nunca vai gastar com aquilo que não tem propósito de multiplicar, com aquilo que não vai trazer retorno. Agora, o insensato, ele gasta para os seus prazeres momentâneos. Então, o insensato quer viver além do que pode, sendo que os ricos, eles vivem com aquilo que eles têm. Quem estuda educação financeira sabe, os educadores financeiros ensinam que você sempre tem que viver um padrão abaixo do que você tem. Se você está num padrão que é muito básico, então você precisa buscar renda extra para que você possa
ter o suficiente para prover as suas despesas. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Você está lendo Provérbios para buscar sabedoria. Ore ao Senhor, veja quais são os talentos que você tem, converse com pessoas que possam trazer bons conselhos. Fale da sua necessidade para pessoas que têm negócios. Pergunte se elas não podem ajudar você com alguma coisa. Veja treinamentos, cursos que você possa fazer para que você possa aumentar a sua capacidade, para poder ter ganhos maiores. 21. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Quem é bondoso e faz a coisa correta terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. 22. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. O versículo 22 fala que se você tem sabedoria, você é mais forte do que um exército, do que um batalhão. A sabedoria nos dá estratégia, e com estratégia você pode derrubar todas as muralhas de uma cidade. E então o versículo 22 é um convite. Ao invés de você ficar buscando vencer as coisas pela força, tenha sabedoria. No seu casamento, você quer forçar o seu marido e a sua esposa a fazer alguma coisa, é melhor você ter jeito e estratégia. Pensar numa forma sábia de dizer que você consegue derrubar a resistência da outra pessoa. 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. 24. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Então veja, o 23 fala: tome cuidado com o que você fala na sua casa, na sua empresa, para os seus colaboradores, para os seus colegas de trabalho, com as pessoas que você atende. Porque se você fala alguma coisa errada, é você que vai se meter em dificuldades. E o 24 fala que aquele que é zombador é aquele que é vaidoso, que é orgulhoso, que trata os outros com desprezo. Se você trata as outras pessoas com desprezo, de maneira arrogante, soberba, você está no caminho errado. Versículo 25. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. 26. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Então veja, ao invés de você ficar pensando em coisas, quem entra na preguiça, muitas vezes acaba caindo na inveja também. A pessoa não trabalha, não faz o que quer e muitas vezes fica olhando para o vizinho que está prosperando porque está trabalhando e fazendo o que tem que ser feito. Então, muitas vezes o preguiçoso, ele fica olhando para o corpo daquele que está treinando. Ao invés de você ficar olhando para a vida dos outros, comece a olhar para a sua própria vida e fazer o que precisa ser feito para conquistar os seus objetivos. Versículo 27. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Então, nós falamos no começo do vídeo daquelas pessoas que querem oferecer muito dinheiro para Deus, dizendo assim: eu estou abençoando a obra de Deus, então Deus tem que me prosperar. Deus, ele não tem que prosperar ninguém. Principalmente se você está fazendo um sacrifício com segundas intenções, querendo obrigar e forçar Deus a dar a você aquilo que você não tem preparação e maturidade para receber. Deus é que sabe o que faz. Versículo 28. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Veja, a testemunha falsa, a pessoa que mente em juízo, ela será condenada à morte, morte moral. A pessoa pode não morrer porque ela mentiu num testemunho, mas certamente a moral dela morre. As pessoas vão dizer: é um mentiroso, é uma mentirosa. Ninguém mais confia na pessoa. Agora, a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Antes de você querer depor, ser testemunha de alguma coisa, tenha certeza de que você ouviu muito bem aquilo que você tem, aquilo que vão perguntar a você. Se você não sabe, diga: eu não sei. Eu não lembro muito bem do fato. Versículo 29. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem.
O homem direito tem confiança em si mesmo porque ele sabe que fez tudo certo. Então ele sabe que se ele for questionado em qualquer coisa, ele pode falar a verdade porque ele sempre agiu com a verdade. Agora o mal, ele faz o mal e ele tenta enganar. Ele finge que fez tudo de maneira correta. Ele coloca a sujeira debaixo do tapete. E ele sempre vai ficar ali com medo de ser descoberto. Então não faça o mal, para que você não tenha que fingir uma coisa que não é verdade. 30. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Esse versículo 30 tem uma outra versão que fala que não há sabedoria, nem conselho, nem inteligência que prevaleça contra o Senhor. Tem uma outra versão que fala assim. Aqui nós estamos usando a nova tradução da linguagem de hoje. Ele fala: a sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Isso quer dizer que se você está sendo observado por alguém que ocupa um cargo mais alto que você, que é mais inteligente que você, que tem mais influência que você, e essa pessoa está te perseguindo, querendo fazer o mal contra você, mas você está com o Senhor, essa pessoa não vai conseguir fazer o mal a você. Porque se você está com Deus, Deus é mais sábio, mais inteligente, e o entendimento dele supera qualquer pessoa. Não se preocupe se você está sendo perseguido por alguém que parece que é forte, porque se você está com o Senhor é maior do que ele. Versículo 31. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Então veja que os homens podem pensar: eu vou destruir essa pessoa. E talvez essa pessoa seja você, que está passando por uma perseguição do trabalho em algum lugar, mas não se preocupe, porque os homens podem se preparar para a guerra, mas do Senhor é que vem a vitória. Essa é a meditação de Provérbios 21. E se você quer ter a vitória maior da vida, que é ter um relacionamento com Deus, você deve aceitar a Jesus como Senhor. Deus falou que ele enviaria Jesus e que o filho dele viria em carne, venceria e derrotaria o pecado e morreria por nós para derramar o sangue dele para nos salvar do pecado. Então, se você quer ter essa vitória, veja, para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você quer ter esse Deus como seu Deus, aceite a Jesus agora fazendo essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir nessa terra até a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu Senhor, então agora comece a orar todos os dias. Diga a Deus: a minha vida é do Senhor. Você reconheceu que Ele é o teu Salvador. Você disse: eu sou pecador e eu sei que eu preciso da salvação, que o sangue de Jesus derramado na cruz é que me salva do pecado. Ele me justifica do pecado. Significa que agora, quando Deus olhar para você e você errar e pecar, você vai poder pedir perdão e Deus vai dizer: Ele está em Jesus. Jesus derramou sangue por ele e você estará justificado. Você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida, e então o seu nome está lá. No dia da sua morte ou no dia do arrebatamento, você estará lá. E você pediu para ter o Espírito Santo, para te guiar nessa terra até a eternidade. O Espírito de Deus já está em você. Agora procure uma comunidade onde você possa viver com outros cristãos, como nós vimos em Provérbios 18. Isso é muito importante para que você tenha crescimento espiritual. Se relacione com outros cristãos, para que você aprenda mais de Deus. E escolha andar com pessoas direitas que fazem o que é correto, porque o ambiente onde que você frequenta influencia naquilo que você faz, em quem você vai ser. E agora vamos agradecer por essa palavra. Pai querido e amado, em nome de Jesus, te honramos e te louvamos por essa meditação em Provérbios 21. Que o Senhor esteja à frente de todos aqueles que têm um processo na justiça, que estão com algum problema em casa, que estão com, glórias a Deus, alguém que está reinando e querendo dizer que
não vai ajudar ou que está atrapalhando o caminho de algum filho ou alguma filha tua. Abre os caminhos e dá vitória, para que todos possam receber a tua bênção. E se alguém não está percebendo que é o próprio Deus que está fazendo aquela pessoa impedir que ela avance, porque o Senhor está dando livramento de algum mal, convence essa pessoa, Deus, de que é o Senhor que está fazendo isso, porque para o Senhor não há nenhuma barreira. O Senhor é o dono do mundo. O Senhor tem todo o poder. O Senhor é soberano. E há coisas que parecem direitas para nós, mas que na realidade são para o nosso mal. E o Senhor está apenas nos guardando. Dá entendimento para esse teu filho. Dá entendimento para essa tua filha de que não é tempo de acontecer isso. Então aguarde, espere, porque eu tenho o tempo certo para realizar aquilo que você me pede. Que essa pessoa entenda isso. E aqueles que estão com alguém que está impedindo que no nome de Jesus essa barreira seja derrubada e que esse teu filho, essa tua filha passe e possa testemunhar da tua grandeza, soberania e poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente.